Olá, pessoal, vamos chegando. Vamos chegando. Vamos chegando, pessoal. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Boa noite, vamos chegando. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, here's my heart straight. Boa noite, Lu. Beijo. Essa energia maravilhosa. Olha, olha, vamos transmutar. Vamos transmutar. Boa noite, Neve, Lu, Isis. Esse início, pessoal, vamos esperar o pessoal chegar pra gente já começar com um relaxamento mental. Bora nessa? Bora. Primeiro passo. Como que vocês estão? Como que vocês estão? Como passaram essas 2 semanas que a gente não tinha live? Coloca aqui embaixo nos comentários como que vocês estão. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Estão no fluxo? Nick, beijo. Ótima, adorei. Tá ótima, isso é fluxo. É energia de fluxo. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Estamos dando só um tempinho o pessoal chegar pra gente fazer a primeira atividade do dia. Oi, Bru, coração, coração. Aproveita esses minutos, pessoal, iniciais, para pegar água, papel, caneta ou lápis, que nós vamos fazer algumas perguntas. Seria interessante vocês terem aí anotado, para depois refletir com mais calma, tá? Apesar que essa live vai estar disponível depois lá no canal do YouTube, mas é muito bem interessante fazer durante a live também, tá bom? Boa noite. Oi, Rê, boa noite. Muita luz, muita luz. Estamos só aguardando o pessoal terminar de chegar, que a gente vai fazer já a primeira atividade, que é um relaxamento. Esse é o nosso iniciar com chave de ouro. Então, nesse momento, pessoal, vamos separando aí uma caneta, um lápis, um papel. Quem quer conectar com as suas pedras, coloca perto de você. Quem gosta de chamas, pode acender uma vela. Conecte com os elementos da natureza, porque nós também vamos falar um pouquinho disso hoje. Isso é autoconhecimento. Só que hoje é praticando o autoconhecimento. Ó, Rê, a Lu aqui tá dando um oi aí, ó, pra você. Pessoal, nós vamos falar sobre praticando o autoconhecimento. Lembrou de um amigo ou uma amiga? Vocês acham que esse assunto vai ser interessante? Compartilhe a nossa live com esse amigo, essa amiga, que juntos nós podemos ajudar mais gente. Essa é o ponto central sobre a nossa comunidade. Lembrou daquele amigo, daquela amiga que está passando por algumas dificuldades? Compartilhe a nossa live com esse amigo, essa amiga, com vídeos
para estar aqui conosco nesse momento especial. Daqui a pouquinho, minutos, nós vamos fazer nossa primeira atividade, um relaxamento mental, para depois fazermos a atividade do dia, tá bom? Então aproveite esses minutos para separar as coisas. Já ouvimos falar muito sobre autoconhecimento, né? Muito! Só que agora é uma nova pegada. É um novo fluxo. É um novo fluxo para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de autoconhecimento. Bora nessa? Bora! Estamos chegando? Estamos chegando. O pessoal está chegando. Esses minutos iniciais. Então, pessoal, aproveita esses minutos iniciais para separar um papel, uma caneta, um lápis. O que mais? Gosta de pedras? Gosta de conectar com os cristais? Coloca os cristais, as pedras próximo a você para captar essa energia, tá? Gosta de chama? Gosta da energia do fogo? Acende uma vela. Acende uma vela, é sempre muito bem-vindo. Lembrando os 4 elementos. 4 elementos e muito fluxo. Muito fluxo. Hoje nós vamos falar sobre prática do autoconhecimento. Nessa prática falamos muito sobre autoconhecimento, né? No geral a gente tem muita informação, mas nós precisamos canalizar essas informações. Capiche? É isso aí. Isso aí. Então todos já conectados, todos aí presentes, vocês estão bem, pessoal? Dê joinha, coraçãozinho, se tá tudo bem, ou mais ou menos, como que tá a energia. Para quem chegou agora, lembrou de um amigo ou de uma amiga que acha que esse assunto vai ser interessante? Compartilhe a nossa live com esse amigo, essa amiga. Juntos podemos ajudar muito mais pessoas. Muito mais. Bora? Bora? Vamos começar? Vamos começar a primeira atividade do dia? Bora nessa? Vocês estão bem? Estão bem? Não vi nenhum joinha aí, hein? Cadê? Cadê um joinha aí básico? Tá bem aí? Vocês estão bem? Passando bem a semana? Não se esqueçam dessa energia de Mercúrio. Tá pegando, tá pegando. Precisando de apoio. Tô sentindo, pessoal. Tô sentindo. Vocês viram que eu dei uma respirada agora, porque eu já senti a energia. Mas nós vamos transmutar tudo, ó. E muito mais. Aí, agora eu tô vendo outros joinhas. Show, show. Rê, calma, calma, que eu sei que você não é a única, tá? Calma que a gente vai dar uma encaixada, uma direcionada, tá? Pessoal, então vamos para a nossa primeira atividade do dia. Vou colocar aqui uma música, um som para a gente poder, né, entrar nesse fluxo de um relaxamento. Separe pedras, cristais. Quem gosta da chama, do fogo, a energia do fogo, acende uma vela, né? Esse é um momento de conexão. Conexão com o quê? Com você. Esse é o momento que nós vamos iniciar a primeira atividade da nossa live. É um relaxamento mental, perfeito? Para quem se sente confortável nesse momento, pode fechar os olhos. Esqueça o mundo, esqueça todos os acontecimentos do dia. E aqui nós vamos guiar a sua mente para esse relaxamento mental, ok? Para quem se sente mais confortável, feche os olhos. Para quem não se sente confortável com os olhos fechados, abra os olhos. Fiquem com os olhos abertos. Sinta esse momento como o seu momento. É um momento único, porque ele é seu. Ok?
vamos usar sempre a nossa respiração consciente do Maurício Teixeira Funes. Então nós vamos inspirar pelo nariz, segurar o ar por 3 a 5 segundos e expirar pela boca. Perfeito? Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos. Inspirar o ar pelas narinas. Segure o ar. Solte pela boca. Ao expirar o ar, expire com força, como se você estivesse limpando o seu organismo físico, que nos ajuda e muito para o nosso dia a dia. Então vamos juntos? Inspire o ar pelo nariz. Segure. Expire o ar. Isso. Vamos repetir quantas vezes for necessário. Esse é o nosso momento, da nossa primeira atividade da nossa live. Um relaxamento mental. Quem se sentir confortável, pode fechar os olhos. É um momento de conexão com o seu eu. O ser mais importante para a sua vida. A partir dele, tudo você se realiza. Sem ele, nós não realizamos. Continuem com a respiração autoconsciente. Inspire pelo ar, inspire o ar pelos nariz. Segure por 3 a 5 segundos e expire pela boca. Repita quantas vezes for necessário. Com a respiração ativa, escute o seu batimento cardíaco. Escute, sinta o fluxo circulatório partindo do seu cardíaco, do seu chakra cardíaco, até as extremidades do seu corpo, braços, mãos, dedos, corpo, tronco, pernas, joelho, tornozelo, planta do pé. Sinta cada batimento cardíaco, a explosão de energia até as extremidades. No seu tempo, no seu momento. Este é o seu momento. Esqueça o mundo. Pode ir diminuindo a intensidade da respiração e escutando o seu batimento cardíaco. E a explosão energética circulatória. Visualize mentalmente em toda a circulação do seu corpo. Sinta a sua expansão. Visualize do batimento cardíaco a explosão energética. Você se expandindo o seu eu.
a atenção especial na respiração novamente. Cada respiração, você volta a atenção na sua consciência. Neste momento, no presente momento. Aos poucos, volte a atenção para a respiração. Movimente levemente as mãos, dedos, braços, pernas, tronco, ombros. Sinta presente com você mesmo. Vamos retomando a consciência. Abra os olhos para quem os manteve fechados. Está tudo bem? Isso é fluxo. É a primeira atividade da nossa live. Vamos voltando. Estão todos voltando. Olá, pessoal! Muito bom! Pessoal, vocês estão por aí? Quem que assistiu a nossa última live? Pode colocar aqui um joinha, um coraçãozinho para a gente saber. Quem conseguiu assistir a nossa última live? Quem não conseguiu assistir ao vivo e a cores, muitas cores, por sinal. Quem conseguiu assistir lá no nosso canal do YouTube, que ficou a live inteira, na íntegra, editada. Ah, estou vendo aqui, a Lu viu, gratidão. Oi, Ana. Beijo, a Ana também viu. Eita, a Rê também viu. Oi, Ju, beijo. A do Ju também viu. A Fer também viu. Olha que maravilha, que maravilha. É muito importante, né, nós acompanharmos, claro, no seu tempo, que às vezes não é possível assistir a live ao vivo, mas por isso que nós deixamos disponível lá no canal do YouTube. Por quê? Porque cada live, cada post que nós temos, né, publicado tem relação e desenvolvimento, a integração um para com o outro. Tudo é um processo justamente, olha o tema de hoje, autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a prática do autoconhecimento, né? Canalizar esse autoconhecimento. A Bru também, gratidão, Bru. Então, o que acontece? A Rê, cada publicação, cada live, nós estamos expandindo a consciência. Você pode reparar isso no seu dia a dia. Uma situação que ocorre, peraí, vou parar para pensar ou analisar de forma diferente do que eu vi de uma outra oportunidade. Então isso vai trazendo esse conhecimento e você vai expandindo a sua consciência. Perfeito? Tudo se interliga. Não precisa ficar só aqui no nosso Instagram, né? Vai lá depois da live, vai na bio, tem todas as nossas redes, né? Cada uma direcionada para sua plataforma, com os temas, mas todos têm esse ponto central que é da nossa comunidade, que é a expansão da consciência, autoconhecimento, bem-estar, equilíbrio, energia, tudo relacionado. Certo? Certo. Que mais que é importante pra gente? Vocês estão bem, então? Nós estamos em conexão.
E vamos ao nosso tema, né? Hoje nós já ouvimos falar muito sobre autoconhecimento, autoconhecimento para cá, autoconhecimento para lá, mas como que é o norte desse autoconhecimento? Qual é o norte? Como que eu pratico isso? Que perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo? Que perguntas você tem que fazer para você direcionar o seu norte para o seu processo do autoconhecimento, né? Tem um ponto que eu considero muito, muito, muito importante, que ele se relaciona com o seguinte. Quando a gente chega num ponto da nossa vida e a gente começa a fazer alguns questionamentos. Peraí, será que a vida ela se resume a eu levantar todos os dias, me preparar, sair para trabalhar ou estudar e depois passo toda a situação do dia a dia e chego em casa novamente, me preparo para dormir e no dia seguinte é novamente esse fluxo? Será que a vida é isto? Será que ela se resume a isto? O que você acha? O que você acha? O fluxo da vida é esse, levantar e trabalhar, estudar, dormir, no dia seguinte repetir e, eventualmente, geralmente no final de semana, fazer alguma coisa para distrair a cabeça, relaxar a mente, para poder renovar as baterias para a próxima semana. Você acha que esse é o fluxo da vida? Pode colocar aqui nos comentários para nós. O que vocês acham? Vocês acham que esse é o processo do autoconhecimento? Pode colocar aqui no comentário, quem se sentir confortável, tá? Esse é o nosso processo de vida. Nós viemos aqui para fazer este fluxo ou não? Ou tem algo a mais? É algo a mais que se apresenta? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, quem se sentir confortável. Né? Aqui, a Fer colocou. Com certeza tem muito mais do que apenas isso. Com certeza, Fer, tem muito mais do que apenas fazer essa rotina diária, né? Que quando a gente chega nesse ponto que questiona esse fluxo, esse é um caminho importantíssimo, que é o primeiro passo para falar em autoconhecimento e colocar o processo em prática, né? A Ju colocou aqui, é para ter, mas a gente se perde no caminho. Verdade, João, verdade. A gente entra tanto naquele fluxo automático, né, de levantar, organizar as coisas, ou cuidar de alguém, às vezes filho, né, às vezes os pais, e depois fazer os compromissos do dia, e assim vai repetindo dia após dia, que a gente vê, já passou a semana, já foi um fluxo, e foi. E a gente está nesse sistema, né. A Rê, vai muito além disso. Legal, Rê. É muito legal e realmente vai muito além desse processo, né? Agora, deixa eu ver aqui. A Lu, vamos lá. Lu, vamos lá. Acho que faz parte, mas temos muito para agregar, com certeza. O que a Lu coloca aqui para nós é o seguinte: esse fluxo do dia a dia, acordar, fazer os compromissos e tal, e faz parte do processo da vida. Mas, como ela salienta ali, ela destaca, agregar algo a mais. É esse algo a mais que é a nossa live de hoje. Exatamente. Para falarmos em autoconhecimento, nós temos que questionar, fazer a primeira questão. Não é saber o que você é ou quem você é. É muito mais fácil começarmos a seguinte pergunta: quem ou o que eu não sou? Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, quando eu começo a ter uma lista do que eu não sou, a gente começa a ter um pouco mais de facilidade para encontrar o que eu sou, o que você é. E aí nós estamos chegando lá no autoconhecimento, daqui a pouquinho. Perfeito?
Oi, Nica! Beijo, direto de Portugal. Gratidão, muita luz. Seja bem-vinda aqui, viu? Gratidão. Gracinha, né? Muito bom. Então, quando a gente fala em não, o que nós não somos, em hipótese alguma, nós já vamos colocar aqui alguns itens que nós não somos. Olha a polêmica. Nós não somos o corpo. Nós não somos a inteligência. Nós não somos o que mais que nós podemos colocar? Nós não somos o nosso pensamento. Grava bem isso, pessoal. Nós não somos o corpo que a gente se apresenta, nós não somos a mente que a gente apresenta, que a gente pensa, nós não somos os pensamentos. Nós somos algo muito maior. E o que é algo muito maior? Tem um nome. Tem um nome esse algo maior. E ele se chama consciência. Alguém já ouviu falar de consciência? Nós, você, eu, todos nós aqui presentes somos pura consciência. Um fragmento de uma consciência muito maior, que é a consciência do todo. Que alguns podem chamar de Deus, universo, energia cósmica. Esse é o todo. É a consciência total. E nós somos um fragmento dessa consciência total. Então, nós não nos resumimos a corpo, a pensamento, ao que pensamos, ao que sentimos. Não. Nós somos consciência de nós mesmos. E aí nós temos que entrar nesse processo que a gente chama de autoconhecimento, mas para chegarmos aonde? Né? Tem que ter uma finalidade, tem que ter algum caminho, tem que ter o porquê de tudo isso. Né? Tem uma finalidade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, nós temos que chegar a um lugar. Que lugar? Na casa. Na sua casa. Ah, na minha casa, Maurício? Não, não é a casa física. Lembra da primeira pergunta? Nós não somos o físico, nós somos consciência. Então, a casa que nós estamos falando é o seu eu superior. É a sua conexão com a tua alma. Ela é sábia, pode ter certeza. Ela é sábia. Ela escolheu criar uma experiência aqui. Então, nós precisamos nos reconectar com esse eu superior, que é a sua casa. Dessa conexão vem informações da fonte. Vem informações que está conectado com a consciência maior. Então, o seu fragmento, conectado com o fragmento da consciência maior, você traz para a sua experiência. Expande a sua consciência. Perfeito? Então, começando com esse primeiro passo. Poxa vida, da pergunta que nós fizemos, né? Será que a vida é isso? É esse fluxo? Acordar todo dia, fazer as atividades, trabalho, estudo e tal, cuidar de alguém, seja o pai, a avó ou filhos, e depois à noite se preparar também para dormir e no dia seguinte tudo de novo. Como alguns amigos aqui que responderam. Não, tem algo a mais. Pode até fazer parte do nosso fluxo de vida? Pode. E faz. Né? E faz, de todos nós. Mas tem algo a mais que tem que ser agregado a isso. Esse é o primeiro passo que a gente começa a trabalhar, que a mudança. Algo eu preciso expandir, eu preciso agregar para que realmente a vida tenha um sentido, um fluxo maior. Né? Alguém, nesse momento, coloca aqui nos comentários, tem feito esse questionamento? Você, analisando o seu dia a dia, analisando a energia como está aí fora, né? Mercúrio está com tudo, você tem se feito essa pergunta, este questionamento? Coloca aqui nos comentários para nós, que aí, conforme vocês forem colocando, eu vou vendo, tá bom? Você tem sentido que está precisando agregar algo a mais neste momento na sua vida? Coloca aqui nos comentários que a gente já vê. Então, esse é o primeiro passo, porque algo não está 100%.
Então eu preciso de algo diferente. É interessante a gente colocar isso não só no aspecto físico. Tem muitas empresas, mundo corporativo, quem é do mundo corporativo, tem muitas empresas que estão pensando nesse sentido para os seus colaboradores, os seus funcionários. Vou dar exemplos. A minha empresa começou a colocar um espaço zen. A minha empresa tem um momento que a gente faz uma meditação. A minha empresa está investindo num momento de a gente trabalhar a atenção plena, né, que a gente é mais conhecida como mindfulness. Então, eu tenho trabalhado, eu estou num local que pensa, analisa de forma positiva esse aspecto de trazer para os colaboradores a autoconsciência. Vocês trabalham num local assim? Deixa eu ver aqui, o pessoal já está respondendo as nossas perguntas. Né? A primeira pergunta. Sim, muito. Bro, o questionamento, né? Um autoquestionamento que, peraí, tem que agregar algo a mais. Tem que ter algo a mais nesse fluxo. Perfeito, perfeito. A Lu, hoje mesmo pensei nisso, sentindo a necessidade de desacelerar um pouco. Olha que maravilha. Isso é uma bênção, Lu, uma bênção. Você pode ter certeza. Muitos de nós estamos vivendo nessa velocidade frenética. E a hora que a gente vai, tá no automático. E aí parece que vai perdendo o quê? O sentido da vida, vai perdendo o brilho da vida. A gente vai ficando um pouquinho ansiosos. Para falar um pouquinho só. Tá? Deixa eu ver, a Lu colocou aqui também, sim. Mas não estou fazendo nada para esta mudança. Perfeito. Mas já trouxe o questionamento. Peraí, tá faltando algo. Algo precisa ser adequado. Adequar melhor ao processo, para ter mais prazer do viver. Né? Esse é o primeiro passo, Lu. Tá perfeito, perfeito. Esse é o caminho. Né? Então, dessas atividades, né, voltando que a gente colocou sobre o mundo corporativo, por exemplo. Mas autoconhecimento, pessoal, não tem finalidade lucrativa. Então, eu vou traduzir. A empresa que investe em seus colaboradores, fazendo o momento meditação, o momento zen, o momento mindfulness, ela tem um interesse. Qual que é o interesse? O interesse que ela percebeu que quando seus colaboradores abaixam a adrenalina, abaixam um pouco a intensidade mental, ele volta para o trabalho rendendo muito mais. Muito mais. Só que isso é tudo menos autoconhecimento. Autoconhecimento não se mede com a lucratividade, com o rendimento que eu posso oferecer. Não. Autoconhecimento está relacionado com essência. Olha o outro fluxo que a gente está falando. Outro fluxo. Quando a gente fala em essência, lembra da casinha? A conexão com a casa, com o eu superior, com a tua alma como um todo, é a fonte. Perfeito? Vou ver aqui, que eu tinha feito algumas perguntas. Vou ver aqui da Rê. Deixa eu ver aqui. A Rê, sim, demais. Porém, desanimei de uma forma inexplicável. Rê, o que está acontecendo, pessoal? Não podemos esquecer, tá? Que nós estamos passando por um momento muito intenso, energeticamente falando, tá? Nós estamos no ano de Mercúrio, e Mercúrio agora nesse semestre, ele está mostrando ao que ele veio fazer. O que ele é. O que ele é? Vamos explicar um pouquinho. Estou fazendo só um parênteses na questão que isso vai ajudar no autoconhecimento. Tá? Mercúrio ele está trazendo, ele trouxe, né, que essa é a finalidade dele, a transparência máxima. Do quê? De você para com você mesmo. Então, tudo aquilo que não está alinhado, olha o autoconhecimento, não está alinhado com o seu eu, lembra da casinha, da fonte, conexão, por isso que nós colocamos esse cenário hoje, para ajudar nessa conexão, a visualizar, perfeito. Então, quando a gente não está em tudo alinhado nessa fonte,
Mercúrio vem de forma muito rápida e coloca assim na mesa. Olha, tá aqui. E isso é muito indigesto. É muito ruim. Para todos nós, como humanos. E aí, o tempo é curto para deparar com toda essa tomada, para tomar decisões, mas para tomar decisão, eu preciso me autoconhecer profundamente. Perceberam o fluxo desta live com a conexão quando a gente falou de criança interior, a gente falou de traumas da criança e tudo? Tá lá no canal do YouTube. Então, quem não assistiu pode, ou quem já assistiu, assista de novo, para pegar o fio da meada, para chegar nessa expansão. Porque a partir do momento que chega nessa expansão, nós vamos dizer aqui, daqui a pouco, qual é o resultado de tudo isso. Tem um resultado, tem uma finalidade, muito clara e transparente. Perfeito? Mas, Rê, fica aqui conosco, fica aqui, firme e forte. Né? Então, quando a gente fala em autoconhecimento, nós não estamos falando de lucro, nós estamos falando de buscar a sua essência. Buscar a essência, a sua conexão. E aí vem o ponto, a prática do autoconhecimento, ela vem para trazer um ponto final. Que não é final, é só uma continuação, mas com uma nova roupagem. Realmente um novo fluxo de vida. A liberdade. Vou repetir a palavra. Liberdade. Ah, Maurício, mas liberdade eu tenho. Entendeu? Não. A liberdade que nós estamos nos referindo no autoconhecimento é a liberdade de uma chantagem emocional, de um trauma da criança interior. A liberdade não é simplesmente falar assim, não, olha, eu estou trabalhando com ela. Não, eu já trabalhei e eu já lidei com ela e ela realmente transmutou. Ou seja, ela se transformou sem ter aquela dor na essência. Deu para sentir, pessoal, que é um processo, mas é um processo aqui. Como que eu posso dizer isso? Que eu sempre digo para os amigos. O processo do autoconhecimento, ele não é bonito. Ele não é bonito, ele não é gostoso, não é mamão com açúcar, não é. Mas ele tem, a partir do momento que você vai dando cada passo, ele vai também te mostrando qual é a bonança, qual é o benefício de você continuar a seguir esse processo. E a hora que você vislumbra o resultado, você tem sede e fome de ir mais rápido, de querer mais e acelerar. Né? Acelera esse processo e também os benefícios serão acelerados. Perfeito? Tudo depende do seu tempo, da sua movimentação interior. Perfeito? Agora, quando a gente fala em liberdade, liberdade efetiva. Quem quer, qual corporação, qual laços de amizade ou familiares que quer ver no outro, em regra, essa tal liberdade? Esse é o ponto central. É muito difícil, muita gente não quer ver essa liberdade. Mas por quê? Por alguma intenção? Não. Por causa do medo. Porque assim, se eu já leio, viu pessoal? Já leio aqui, só pra gente concluir essa parte do raciocínio. Mas já leio aqui, tá? Brigadão. Se eu pego e tenho essa liberdade, eu não estou... Vou dar um exemplo prático. Eu não queria ir naquela reunião de família, e aí a minha mãe, ou meu pai, ou um parente fez uma chantagem, não, todo mundo vai se reunir, e tal, você não vem, e tal. Isso é chantagem emocional. Mexe com o seu inconsciente. Você está preparado para firmar o não, porque você tem os seus outros compromissos que você, nessa oportunidade, você não vai conseguir participar. Entendeu? Sem somatizar. Sem somatizar.
Isso é liberdade. Liberdade. Perfeito? Aí, imagine o seguinte. Quando a gente falou do medo, o medo presente é, se você tiver aquela melindre, aquela questão emocional que te prende àquela relação, você às vezes vai abrir mão do teu fluxo que você tinha programado, ou você não vai abrir mão, mas você vai ficar com aquilo na cabeça, ou sentindo, olha a prisão emocional. Não é liberdade. E aí você acaba se vinculando àquele fluxo. Então, que você foi colocado. Então, vocês entenderam que a liberdade não permite que você entre nesse fluxo? Mas para ter essa tal liberdade, precisa do autoconhecimento. Do autoconhecimento puro. Deixa eu ler aqui. Ana, beijo. Não é fácil, mas é tão libertador? Sim. E eu gostei que, pessoal, vocês viram que ela enfatizou o dor. D-O-R, né? Entendemos, viu, Ana? É libertador. É uma dor, mas para conseguir a liberdade. Sim, entendemos. Nica, deixa eu ver aqui. Estou nesse processo e não é fácil. Mesmo. Não é. E olha o que eu tô sentindo agora aqui, viu? Tô sentindo. Opa, peraí. Deixa eu voltar, eu tenho que voltar. Senão eu fico aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Já me perdi. Não é fácil mesmo. Já perdi a conta de quantas vezes chorei nesses 2 dias longe de tudo. Sim. E complementando. Não, aí depois você fala, né? Mini Xuxa, estamos aqui. A Ana. E aí depois você fala, obrigada, Xuxa. São os processos que precisamos passar. Sim. É aquele processo parece que você está arrancando um órgão. Olha como o processo do autoconhecimento, ele por não ser, ele não é gostoso, né? Ele não é tão acolhedor assim no início, parece que você está arrancando um órgão quando você se desvincula. Você não está preso emocional, psicologicamente. Há situações que em outras circunstâncias te prenderiam. Pessoal, deu para sentir até o que, por exemplo, a Nica dividiu aqui conosco, a Ana também, a intensidade de encontrar o autoconhecimento? Como o processo é? Isso é totalmente, Maurício Teixeira Funes, é totalmente. É nesse sentido que a gente trabalha. Para levar essa mensagem de várias formas, de N formas, né? Então, só colocando um ponto, né, para a gente concluir a questão do medo. Então, a finalidade de todo esse processo do autoconhecimento é a liberdade. A liberdade de você efetivamente ser sua mestre. Ser o seu mestre. Mas para isso precisa trabalhar esse desvínculos. Nós vamos colocar isso praticamente hoje. Nós temos algumas perguntas aí para vocês anotarem depois. Essa liberdade dá o poder de decisão. Total. Sem qualquer sentir. Na hora que ela se conclui. Perfeito? Outro ponto interessante envolve até o que nós vivemos hoje. Vocês vão ver que falar em autoconhecimento é muito raiz no chão. Não é coisa esotérica, não. É muito científico até. Vamos dar um exemplo do científico. Agora, o que é a era que nós estamos vivendo neste momento? Já tem uns 15, 20 anos para cá. Tudo profissionalmente você tem que se especializar. Você é X profissional de determinada área. Mas você tem que especializar da especialização, da subespecialização, e assim você vai indo. Isso é uma exigência da ciência, né? A gente fala a exigência do mercado, mas o mercado é ciência. O trabalho ali corporativo e tudo é uma ciência, né? Então, tudo tem que fazer especialização da especialização.
Vocês já perceberam? Olha quando é autoconsciente. O porquê de tanta especialização? Quem tiver um vislumbre pode pôr aqui nos comentários. Aqui nós vamos desenvolvendo. Tem um sentido. Eu preciso me especializar, eu sou obrigado a me especializar em algo que eu já sou profissional daquilo e eu tenho que focar em cada vez mais num túnel, num canal ali de comunicação daquela área. Por que isso, pessoal? Porque aí eu não sou livre. Olha o autoconhecimento. Eu só entendo e canalizo sobre aquele ponto. Então, se eu aprendi sobre X, a teclinha X, eu vou ficar na teclinha X. O que acontece como efeito rebote? Eu não penso, eu não sinto demais e não consigo refletir sobre o todo da área que seja. Então, por quê? Porque eu canalizei meus últimos anos naquela especialização da especialização. Então, é uma forma do sistema não me permitir me autoconhecer sobre até o campo que eu estou em trabalho. Porque eu sou especialista naquilo. Mas se falar do outro ponto, mesmo da mesma área, o meu conhecimento a tal ponto, na prática, vai ser limitado, porque eu me especializei nisso. É uma forma de cada um ficar no seu ponto, na sua vibe, e ninguém interfere no outro, e aí o sistema controla tudo. Isso não é autoconhecimento. Perfeito? É o oposto ao autoconhecimento. Deixa eu ler aqui, pessoal, nossos amigos estão colocando aqui nos comentários. Pode colocar, viu, pessoal? Pode colocar. Deixa eu ver aqui. A Lu, todas as vezes que me liberto, me sinto culpada depois. É isso, Lu. Pode ter certeza que a grande maioria da humanidade sente isso. Me liberto, tomo essa decisão, tudo, mas vem um pouco aquela vozinha, parece que do inconsciente, dando um pouco de receio, de medo, culpa, sabe? E dependendo das circunstâncias, raiva até. Poxa vida, a pessoa não entende que eu precisava disso? Não. Porque é para você ficar no clã. É para você ficar no sistema. Entendeu? Então, é exatamente esse sentimento de gerar culpa, gerar raiva. Mas, a hora que eu tenho culpa, sinto a culpa, sinto raiva, o que eu falei? Qual foi o verbo? Sentir. E quem sente é a pessoa. Então eu estou preso àquela situação. Perfeito? Um ponto aqui interessante, né, falando de uma forma mais ampla, sempre, pessoal, quando tem alguma questão com uma pessoa, seja no trabalho, em casa, amigos, tal, sempre perceba assim, quem está sentindo aquele fluxo? Quem está incomodado? Quem está em sentimento nobre? Aquela pessoa que sente é ela que está vinculada. Não é a que recebe o direcionamento de alguma palavra ou de alguma atitude que às vezes pode ser desagradável. Não é o receptor. Sempre é quem origina a fala, o gesto ou o sentir. Porque quem sente aquilo e expressou, quem expressou aquilo? A pessoa, não quem recebeu. Isso dá pra gente começar a separar. Tá? Aqui, Josi, assim, culpa, beijo, gratidão. Culpa após libertação. Exatamente. Por que gera culpa? Por que gera raiva? Às vezes direcionada, né? Por quê? Porque nós que sentimos a culpa, que sentimos a raiva, a gente está vinculado ainda com aquela situação ou com aquela pessoa. Entende? Então é no exemplo que nós demos. Tem um evento de família. Você tem já uma programação. Aí querem a insistência para você participar daquele evento. E aí faz aquela, né,
a chantagem emocional, isso, aquilo, tal. Você até pode ir para o seu compromisso, mas se você não tiver autoconsciente o suficiente, você vai levar aquilo no seu inconsciente. Você vai sentir, você vai ficar com culpa, você vai ficar com remorso, você vai ficar com raiva. Puxa vida, que falta de compreensão, né? Então é nesse sentido, né? Isso está tudo relacionado com autoconhecimento. E da especialização que nós falamos. Especialização da especialização profissional. Por que tudo isso? Cientificamente colocando. Para não ter autoconhecimento. Para você só ficar focado naquilo e não ver o que está do lado direito nem do lado esquerdo. Isso faz ter controle sobre o todo. Né? É bem relacionado a isso. Um guia prático. Bom, papel e caneta aí, a primeira coisa, primeiro item, ajudar a passar por esse momento. Vamos lá. Primeiro, né? Já pegaram papel e caneta? Tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Guia prático. Identificar onde você tem dificuldades. Primeiro passo é onde você tem dificuldades na sua vida. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, trabalhe cada dificuldade em seu tempo. Então, nesse momento, poxa, eu coloquei ali que eu estou com uma dificuldade de relacionamento amoroso ou social. Então, ok, eu identifiquei. Eu vou trabalhar cada dificuldade, então vou trabalhar essa dificuldade no meu tempo. Puxa, mas é tão delicado porque tem tanta coisa que eu tenho que trazer que acho que não é o momento. Tudo bem. Deixa na prateleira do inconsciente. Quando for o momento, você vai pegar. Não traga, pessoal, tudo de uma vez. Porque isso vai gerar ansiedade. É aqui, ó, no plexo solar. Isso vai dar uma travada geral. Não faça isso. É uma coisa de cada vez. Perfeito? Terceiro. Reconhecer... eu vou bater aqui. Reconhecer seus talentos! Espero não ter acordado ninguém da casa aí. É assim mesmo. Abaixa o som, pessoal. Abaixa o som, porque a pessoa é sem noção. Ai. Reconhecer seus talentos. O que é talento, Maurício? O que você faz de melhor. É o que você faz de melhor. É seu. Você faz isso. Diferente de valores. Valores é o que você é. Talento é o que você faz de melhor. Perfeito? É isso aí, Lu. Vamos rir que é melhor. E quarto, vamos lá. E saber como você, olha essa palavra, na verdade esse verbo. E saber como você reage. Ó, dói na alma. Reage e parar de reagir. Tira esse verbo da vista. Porque quem reage vive na sobrevivência. Porque o que está por trás do reagir, atrás da sobrevivência? Ou eu fujo, ou eu ataco. Então, ou eu saio correndo daquela situação, ou eu falo um monte. Olha a sobrevivência aí. Entendeu? Isso é reagir. Não. Nós queremos agir, não reagir. Dá para entender, pessoal? Diferença? Então, essa é a quarta e última pergunta, né? Direcionamento para esse guia. Daqui a pouco nós vamos ter mais um conjunto, que tem a ver com sentidos. E um outro ponto importante. Nós vamos viver para o ego ou nós vamos viver para a essência? Traduzindo, o que é viver para o ego?
Olha como que a gente reage às situações. Isso é viver para o ego. Quando eu olho o outro, eu não vejo a minha semelhança. Então eu rejeito, eu excluo, eu ataco, eu quero eliminar aquilo da minha frente. Isso é viver para o ego, porque o ego só entende que é ele o bom. Não, um outro perfil de ego, uma outra estrutura, não é bom, porque quem é bom é ele. Eu aponto para cá porque o ego está aqui também no plexo solar. Estômago, gente, por isso que estômago, muitos amigos têm sensibilidade no estômago. Tudo está nele, por causa do plexo solar, do chakra. Tá? Então, viver para o ego é exatamente viver nessa sobrevivência, a falta do autoconhecimento. Tá, ok? Agora, se eu vivo para a essência, olha outro naipe. Então, eu vivo na minha essência, eu quando enxergo o outro, eu enxergo a essência do outro. E tá perfeito, porque eu estou tão bem com a minha essência. Aí o que eu faço? Olha bem essa imagem aqui, ó. Dessa luz aqui, ó, desses raios. Tá? Eu transbordo luz, eu transbordo um sentimento de paz, eu transbordo energia. Olha a imagem. É exatamente isso. Quando eu consigo viver nessa essência. Para viver na essência, eu estou falando de autoconhecimento. Perfeito? Outro ponto importante. Ter conhecimento é importante? É bom. É bom. Mas conhecimento sem sabedoria não tem valor. Então, não adianta você ter uma biblioteca riquíssima de conhecimento. Tem muita gente que lê muitos livros, faz muitos cursos, muita coisa, mas não coloca todo aquele conhecimento na sua sabedoria e transforma. Então é uma biblioteca rica, mas não é útil. Ela não é sábia. Então é melhor ter menos conhecimento e mais sabedoria do conhecimento que tem. Lembra da casinha? A conexão é muito mais rápida, muito mais direta. Perfeito? Isso é muito, muito, muito importante. Então, quando a gente começa esse caminho do autoconhecimento e a gente se depara com todo esse fluxo, nós estamos falando de seres conscientes. É o que nós falamos no início, quando a gente começou a desenvolver o nosso tema de hoje, praticando o autoconhecimento, né? Esse processo, pessoal, ele é sozinho, você pode fazê-lo sozinho, você com você mesmo, muitas leituras, para de ler, coloca para dentro de você, tenta preencher sua vida com aquele conhecimento. Depois pode procurar algum sentido espiritual que você acredite. Perfeito. Ou pode ser com a ajuda de terceiro. Então, pode ter uma pessoa muito energética que possa te ajudar, uma pessoa científica que tenha um conhecimento psíquico, psicológico, holístico, né, para levar esse conhecimento a um sentido espiritual, perfeito? Mas em ambos os caminhos, tanto sozinho quanto com a ajuda de terceiro, há a solitude. O que é solitude? Não é solidão. Tá? O processo do autoconhecimento, ele é com solitude, ou seja, ele é algo que é feito por você. Você que vai dar o passo, a velocidade, o timing, tudo. Você pode ter a ajuda de terceiro, mas você que vai transformar ali dentro. A sua percepção, o seu todo. Por isso que ele tem solitude. Mas ele não é solitário. Por quê?
conforme você vai se conectando cada vez mais e expandindo o seu autoconhecimento, você vai encontrando a fonte, a liberdade, lembra? Então, você não tem aquela necessidade de se relacionar com o outro. Não necessidade, porque você é livre. Você tem a vontade de encontrar alguém, de trocar uma ideia com alguém, de dar um abraço em alguém. É a vontade de interagir, não a necessidade. Olha o grau da liberdade. Perfeito? Por isso da solitude. Tá? O pessoal tem colocado aqui, eu vou ler. Peraí. Fê, vamos lá. Como posso colocar os conhecimentos que já li em prática? Exatamente, uma pergunta muito inteligente, muito boa. Olha, Fê e para todos os nossos amigos, toda aquela bagagem, toda aquela biblioteca rica que já fiz. Ah, Maurício, eu estou sabendo disso agora, mas olha, eu já devorei livros, já fiz vários cursos, entendeu? Para me ajudar a me encontrar e tal. Perfeito. Então, pega o cerne, o central de todo esse conhecimento e começa a se auto-observar. O que serve para você neste momento e o que não serve. O que não serve, deixa na estante. Não tenta colocar algo que tipo, nossa, eu não estou conseguindo entender como que eu vou lidar com esse conhecimento na minha prática. Não, porque você vai forçar a situação e aí vai dar um bloqueio. Perfeito? Não precisamos disso. Então, pega um conhecimento que você adquiriu, num curso, num livro, num vídeo, que alguém passou essa mensagem. Então, tenta colocar isso no seu dia a dia. Olha, como que eu posso pegar esse conhecimento X dentro da minha realidade e começar a trabalhar isso no meu dia a dia, começar a colocar isso na minha prática. Por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo, tá? Vamos ver se vem agora um exemplo aí. Ok, eu não tenho hábito, vamos dizer que eu não tenho hábito de uma prática. Daqui a pouco, eu vou dar esse exemplo, eu ia dar esse exemplo daqui a pouco. Dá até um exemplo pessoal meu, sobre o meu processo do autoconhecimento, né? Mas, vamos dizer, eu não tenho hábito de espiritual, não tenho conhecimento nenhum, para mim eu estou vivendo muito nessa questão da matéria e tal, isso, aquilo. Mas eu li vários livros ou vários vídeos eu assisti que fala que tem que ter algum tipo de conexão no que eu acredito e tal. Aí, pega essa informação e fala assim, mas para mim, que eu só vivo, é o exemplo, tá? É que eu não vivo essa parte. Mas vamos dizer, eu vivo lá muito assim, na matéria, né? Vamos dar esse exemplo. E aí, como que eu posso pegar aquela informação e trazer isso para minha vida, né? Ver o que funciona para você. Para você vai funcionar ir primeiro a um centro, ou a uma igreja, ou a um culto, alguma coisa no começo? Vai ser importante? Show! Vai! Começa a dar um primeiro passo, começa a perceber aquilo, o que é esse negócio, essa tal de fé, o que é esse negócio, que é algo que eu não tô vendo, eu sou, é o exemplo, hein, pessoal, não tem relação comigo, mas tipo, eu sou São Tomé, eu só acredito vendo, então, mas começa lá naquele coletivo a observar. Nossa, mas por que as pessoas... Nossa, a pessoa está até chorando, está até sentindo algo e tal. Então aquilo você vai começando a interiorizar algo que para você não é do seu dia a dia, mas que você já tomou um conhecimento de que todo mundo que segue o processo de autoconhecimento, fala em algum tipo de conexão. Hoje mesmo nós falamos, né? Conectar com a casinha. Então, o que é isso? Deixa eu ver o que funciona para mim. Então você vai filtrando o conhecimento. Pessoal, dá um salto quântico. Dá um salto quântico. Perfeito? É isso aí, Fer? Qualquer coisa fala aqui, tá? Lu, deixa eu ver aqui a Lu. A meditação me ajuda muito nesse sentido. Aí, ó, viu, Fer?
a Lu dividiu conosco. A meditação ajuda muito ela e ajuda muita gente, né? Tem momentos que você tem que parar mesmo e meditar. Ah, mas minha mente não relaxa. Pega as nossas atividades práticas aqui do Maurício Teixeira Funes. Estamos falando assim, estamos fazendo várias para justamente ajudar, que ela é guiada, né? Ela guia sua mente para o ponto que precisa, que é o relaxamento mental, nada mais é que zerar a frequência mental e deixar outras coisas virem no momento. Deixa eu ver aqui, Lu. Procuro me conectar com a fonte. Às vezes eu acho que saio do corpo. Maravilhoso! Lógico que você sai. É lógico que você sai. Eu conheço a energia. Oxi! Sai sim! E não só uma vez, não. E vai passear, vai viajar. É ótimo, é maravilhoso. No início, pessoal, dá medo, viu? No início, pra primeira vez, tal, o pessoal assusta. Mas depois, viu, você não quer voltar. Gratidão pela resposta, Mal. Gratidão, Fer, gratidão. Ó, e a Lu aqui tá dando dicas também. Trabalhar a respiração. Fantástico, fantástico. Ai, muito bom, muito bom. Então, pessoal, o que dá pra gente entender? Falar em autoconhecimento, processo de autoconhecimento, nós estamos falando de pé no chão. É fazer um trabalho. É um trabalho diário. Não é uma questão esotérica, holística. Não, o pessoal coloca muito nesse sentido. Não é. É uma questão do dia a dia. O que eu posso fazer, trabalhar no meu dia para me ajudar. Entendeu? E ali eu vou trabalhar. 4 perguntinhas, papel, caneta, papel, lápis, para você fazer para você mesmo, tá? Isso vai ajudar no processo autoconhecimento na prática. Primeira pergunta que você tem que fazer. Quem sou eu? Quem é você? Pergunta difícil de ser respondida. Tá? Lembrando que você não é a sua profissão, você não é o seu estado civil, você não é o seu estado parental. Tá? E você também não é os seus laços de amizade. Quem é você? Essa é uma pergunta bem intrínseca, bem delicada e profunda. Segunda pergunta. De onde eu vim? Ou de onde eu vim? Ah, Maurício, não sei. Eu vim lá da casa dos meus pais, nasci lá da barriga da minha mãe. Não, né, pessoal? Não, né? Quem tá aqui na comunidade Plenitude, né, já tá no naipe mais alto. Favor. Muito bom. Terceiro. O que estou fazendo aqui? Respirando, Maurício. Não, isso também não vale, tá? O que estou fazendo aqui neste planeta? O que eu estou fazendo aqui? Isso vai fazer você, ao responder essa pergunta, questionar muitas coisas do próprio fluxo de vida. Lembra no início do nosso tema de hoje, que a gente começou a falar? Que nós falamos como que vocês estão questionando, será que a vida é isso, acordar, trabalhar, ou estudar, ou ir para academia, dormir e tal? Será que a vida é isso? E quando possível, final de semana, alguma coisa, distrair a mente? Ou está faltando algo a mais? A maioria dos nossos amigos colocou. Isso faz parte, porém tem que agregar algo a mais. Olha a resposta para essa pergunta. O que estou fazendo aqui? Perfeito? Para onde, quarta, para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, vou repetir as 4 perguntas, tá ok? Quem não acompanhou tudo, depois o vídeo vai ficar lá disponível no canal do YouTube, tá? @Maurício Teixeira Funes. Primeira pergunta foi, quem sou eu? Segunda pergunta, de onde eu vim? Terceira pergunta, o que estou fazendo aqui, neste planeta? Quarta pergunta, para onde eu vou? Perfeito, pessoal? Isso, pegou, Eliette? Pegou? A pergunta é, onde me perdi de mim? Ah, boa pergunta. Essa é uma pergunta que já mostra que você está no processo do autoconhecimento.
Parabéns. Parabéns. É isso mesmo. É isso mesmo. A Lu convidou você? Parabéns, gratidão, viu? Gratidão. Seja muito bem-vinda aqui na nossa comunidade. Obrigado, Lu. Seja bem-vinda, meu amor. Gratidão. Aí, ó, mais gente de luz aqui. Então, pessoal, a resposta a essas 4 perguntas tem muito questionamento, é algo muito profundo. E aí nós vamos, né, aprofundando no nosso processo do autoconhecimento na prática. Daqui alguns minutinhos nós vamos fazer a nossa segunda atividade prática, agora sim para o autoconhecimento na prática. Perfeito? Vou dividir com vocês uma história do meu processo do autoconhecimento, tá? Que eu passei por isso. Eu tive uma criação e está relacionado com religiosidade, tá? Vocês sabem, quem nos acompanha aqui sabe que o Comunidade Plenitude, Maurício Teixeira Fundes, não tem religião. Todos são muito bem-vindos. Nós temos aqui amigos cristãos, amigos católicos, amigos judeus, amigos muçulmanos. Nós temos de taoísmo, de tudo, kardecista, umbandista, candomblé, de todo lugar, tá? E são todos muito bem-vindos. Mas eu vou dividir com vocês uma história que eu passei no meu processo de autoconhecimento. Eu tive uma criação católica apostólica romana, né? Isso foi toda a minha infância, adolescência, mas sempre tinha algum questionamento ou outro, principalmente na adolescência, né? De algumas questões que, para mim, né, eu não tinha as respostas das minhas indagações, quando envolvia esse aspecto da religiosidade, da espiritualidade e tal. Só que fui seguindo, né, era praticante e tal, e quando começou o meu processo tudo, do autoconhecimento, e eu tive uma despedida, né, eu despedi da minha avó paterna, Aparecida. E aí aconteceu um fato comigo. Eu estava sozinho, na época eu estudava, e aí o que aconteceu? Eu estava ali estudando, de repente eu parei de escrever o que eu estava fazendo, senti um calafrio no corpo inteiro e eu vi minha avó em alma, do meu lado. E ela tava em desespero imenso. Imagine uma pessoa desesperada. Era ela, mas sem o corpo. Era a alma, ela já estava desencarnada. Isso foi dentro daqueles 7 ou 14 dias, alguma coisa assim, eu não me recordo do tempo. E aí eu comecei a chorar em desespero, porque isso estava no meu processo do autoconhecimento, a gente sente a energia, não importa, pode estar lá como a nossa amiga aqui, tá em Portugal, eu estava sentindo a energia dela. A gente sente a energia pela sensibilidade, sensitividade e tal. E aí eu comecei a sentir esse desespero dessa minha avó desencarnada. E ela estava com 2 seres de luz atrás dela, né? Uma luz muito branca, muito forte. Imagine isso aqui, ó, uma explosão de luz, muito forte. E eu já tinha visto alguma coisa ou outra, mas naquela intensidade, por ter ser um parente, né, que eu vivia aqui e tal, isso, aquilo, foi intenso. E aí, o que aconteceu? Eu parei, tava chorando, aí eu sentei, assim, e como se eu estivesse conversando com ela. E aí eu falei, vamos aqui, vamos conversar, vó. Vamos conversar para a senhora entender o que aconteceu. Porque ela morreu repentinamente, né? Ela teve um probleminha no coração, tudo, estourou a veia e ela morreu, assim, em questão de minutos. E então ela não entendeu, ela não estava entendendo o que tinha acontecido. E aí eu fui explicar que ela tinha uma doença, isso, aquilo, como se eu estivesse conversando ali. Mas eu fui conversando. Acho que se tivesse uma outra pessoa que não entendesse esse fluxo, ia falar, nossa, tadinho, ele enlouqueceu de vez.
Mais ou menos por aí. A gente tem que colocar hoje, lógico, hoje a gente leva um pouco na leveza, né? Porque a vida é assim, né? A gente tem que levar no leve, na leveza quando possível. E aí, o que aconteceu? Eu expliquei, e ela mudou toda aquela frequência dela, daquela coisa tensa e desespero, para algo leve, sutil. Ela agradeceu, e aí eles levaram ela, né? E foi. Eu, naquele momento, não tinha entendido. Eu estou dando aqui um pouco de um exemplo do processo de autoconhecimento meu, que eu passei. Eu não tinha entendido nada daquilo, aquela intensidade toda aqui. Aí eu fui num centro kardecista, em São Paulo, na Federação. E lá tem uma sala, eu não me recordo o nome dessa sala, não é onde você toma passe, é numa outra sala, que eles escutam você senta ali na cadeira, tal, você conversa com os que trabalham na casa e tal, né? E assim foi, sentei lá, comecei a conversar, explicar desde coisas que aconteciam lá mais antes, né? Quando criança, tal. Eu tô falando que é engraçado, hoje é engraçado. E aí, o que aconteceu? De repente, a senhora que estava me atendendo, ela me escutou, tudo, mas eu estava bem, eu só queria trocar essa ideia, né? Para entender alguém que, de um centro de Kardec, né? Entende. Ela parou, pediu, né, só um minutinho e tal. Aí ela foi lá atrás, na sala, aí ela veio com uma outra senhora, e essa senhora veio com os papéis na mão. Não entendi nada. Aí chegou ali perto de mim e falou assim, ela se apresentou, né? Ela era a coordenadora ali dos trabalhadores da casa. E aí ela pegou, se apresentou, tal, ela falou, nossa amiga aqui e tal, ela escutou a sua história, escutou o que você já teve de contato. Eu trouxe aqui uns formulários, você não quer dar palestra para nós? Eu olhei assim, eu falei, olha moça... Olha, moça, o que é isso? Assim, me explica melhor, porque eu não conhecia, né? Centro kardecista e tal, na época. Aí ela foi, explicou, tal, que tinha que passar por uns cursos e tal, isso aquilo, mas diante do que tinha se deparado, que era só umas aulas assim finais para poder já falar com o público, né, para as pessoas que iam lá na casa, tudo. Eu falei, posso levar para casa para dar uma lida com calma? Não, isso aqui tem que ficar aqui e tal, tem que ficar aqui, mas se você não se opor de preencher tudo para fazer parte da nossa equipe e tal. Eu falei assim, olha, eu posso refletir, eu vou pensar melhor, depois eu volto, eu vejo certinho. Gente, eu voltei? Lógico que não, né? Lógico que não. Mas depois eu vou explicar por que tudo isso fez parte do meu processo de autoconhecimento. Depois eu tive oportunidade de conhecer também no aspecto da religiosidade, conhecer uma casa de Umbanda, né? Umbanda de mesa branca. Então, que mexe com o quê? Com cura, né? Então, nós trabalhamos com cura, mas sem religiosidade. E lembra que nós falamos agora do conhecimento e a sabedoria? Mas aí nesse momento a minha sabedoria eu já estava conectado com a minha sabedoria. Mas eu tinha curiosidade de conhecer, né? Então eu fui conhecer. E aí eu fui conhecer o quê? A parte da questão das entidades que eu não conhecia, os nomes. Eu, às vezes, atendendo, né, eu vi umas coisas que vinham, tal, coisas muito tensas, mas ali eu sempre sentia a proteção, né? Então tinha limpeza, que lá na casa de Umbanda eles chamam de puxada, né? Mas é a mesma coisa, são só terminologias. Então, deparar com aquelas entidades evoluídas, cada uma tem o seu propósito, a sua doação, né? Mas chega num ponto que quando você entra na sua sabedoria e chega na casinha, você vê onde que para o meu fluxo, tá ok? Onde determinado ponto para e ali você precisa fazer por conta própria. Você precisa seguir o teu próprio caminho, né? E aí foram alguns meses só que eu conheci, frequentei assim. Tanto é que eu recebi um apelido lá na casa,
de lamparina, porque uma entidade lá que definiu, por causa da luz que a gente carrega, tal, ela viu essa luz, e então era chamado assim pelas entidades para ajudar a encontrar o problema. Então eu chegava, tal, falava, é aqui, 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 entendeu? Aí eles iam lá e faziam a limpeza, né? Então era assim que acontecia. Só que não estava no meu caminho do processo do autoconhecimento. Então, por que eu quis dividir, senti a vontade de dividir com vocês essa questão dentro do meu processo? Porque para mim, Maurício, não serve para eu, como o meu processo evolutivo, autoconsciente, ao autoconhecimento, ficar atrelado a uma religiosidade. Perfeito? Para mim, não. Mas para quem tá me assistindo ou vai assistir esse vídeo depois, pode ter conexão. Mas onde que está o ponto central de tudo isso? Se autoconhecer. Saber o que é para você e o que não é para você. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vocês viram, lembram que a gente falou de não ficar vinculado, não ter a liberdade do processo do autoconhecimento? Perfeito. Se eu não tivesse essa liberdade, eu teria o quê? Me prendido naquele formulário. Ou eu teria me prendido que as entidades queriam que eu continuasse ajudando. Que elas eram muito receptivas. Então, mas não. Posso transitar em todas, mas não ficar vinculado a nenhuma. Esse é o meu autoconhecimento. Sobre, para mim, o que serve dentro da religiosidade. Então, o que serve para você, não no aspecto de religiosidade, no seu processo do autoconhecimento, você vai perceber o que serve, o que realmente faz sentido para o teu fluxo, a tua sabedoria, e o que não faz. E tá tudo bem. Pode ser muito importante para o outro, mas para o seu processo, não. E tá tudo bem. Perfeito? Nesse... eu tô rindo agora aqui, que eu tô vendo as frases aqui, o pessoal colocando. A Fer colocou o quê? Chocada com essa história. Mas foi, olha, nessa do kardecista, olha... Saí assim, eu falei, não moça, não, eu vou pensar, e já tava na porta, já indo, ó. Ai. E também, né, no outro sentido, tal, aqui, a nossa lamparina, a Nica também, ela morava no Brasil, agora ela está em Portugal, e mora em Portugal, e ela uma energia fantástica, uma luz fantástica, tem protetores aí muito bons, que tá lá com ela e que também estava nessa casa, né? Então ela até já me colocou numa situação. Eu acho que eu vou dividir essa situação, viu, Nica? Porque quando a gente recebe mensagem, agora eu tô mais atento. Tô nada, né? Mas vamos dizer que eu estou. E aí, o que aconteceu? Às vezes a gente reage uma fisionomia, a gente muda a fisionomia, né? E eu não percebi, né? Que eu recebi a mensagem, tudo consciente. E tinha uma situação na casa lá, e tinha uma energia estranha, tava com uma energia ali, tava estranho. E aí eu recebi uma mensagem, e eu fiquei quieto. Aí a senhorita... A senhorita Nica, ela já me conhecendo como eu reagia, ela já estava atenta, né? Ela só ficou de olho, assim, rabo de olho. A hora que ela viu que eu tive uma reação X, né? Eu fiquei quieta, aí ela pegou e abriu a boca, assim, né? Abriu a boca, né? Ela falou para todos que estavam ali, né, na roda, na gira, e pro pai da casa, né? Falou assim, ele recebeu a mensagem. Pode falar. Fala, você recebeu a mensagem. Eu fiquei assim, não recebi nada, não. Recebeu, você reagiu de um jeito tal e tal. E aí aconteceu, foi muito engraçado. Isso, eu fiquei na hora assim, né, aquela coisa, não, tá tudo bem, né, mas não. E aí foi isso, né, isso que aconteceu. E era uma questão
que estava envolvendo ali um pouco a casa, tudo, e tinha alguém lá por perto, tava com essa energia, né? Tava fora da casa, mas estava ali por perto. Então, mas aí deu tudo certinho. Mas fiquei naquela situação, sabe? Saia justa que a gente chama? Né, senhorita? É isso. Mas foi bom. É assim mesmo, faz parte. Então, que fase do autoconhecimento que você está? Que fase que você acha que você está? Coloca aqui nos comentários para nós. E a gente já vai começar a atividade prática. Que fase do autoconhecimento, desse processo todo, você sente que você está? Né? Naquela fase inicial, do tipo, olha, estou começando a questionar, né, será que é só isso a vida e tal? Ou eu estou começando, e realmente eu já comecei a pegar um dos meus conhecimentos e estou aplicando alguma coisinha ou outra? Ou eu já estou fazendo movimentação prática, eu já estou colocando em prática, efetivamente, coisas já um pouco maiores, né? Mas sinto ainda um vínculo, não é bem uma prisão, mas eu sinto ainda um vínculo emocional com alguma questão, né? Ainda não senti essa total liberdade. Ou eu já sinto essa total liberdade. Que momento que você sente que você está no seu processo de autoconhecimento? Coloca aqui nos comentários para nós. Vamos ver? Estagiária não, Liette. Estagiária não. Já deu uns passos, vai. Já deu uns passos. Tu tá aqui, ó. Tu tá na comunidade plenitude. Tu já deu passo. Entendeu? Fala aí com a Lu. Eu tô falando. Nica, eu já estou na prática. Perfeito. É isso mesmo. Isso mesmo. Viu? Dá uma nota maior, viu, Liette? Dá uma notinha maior. Tá? Então tá bom. Nica, é isso mesmo. Tá nesse fluxo. Tá? Perfeito. Pessoal, alguém mais vai colocar aqui? Senão, vamos para a nossa atividade prática? Bora! Bora! A Fer, gostei da estagiária. Mas não é estagiária não, viu, Fer? É mais. tá um pouquinho acima. A Lu praticando com muita dificuldade, mas praticando. É isso aí. Pronto. Fechou com chave de ouro. É isso mesmo. Vou colocar a música aqui. A Sueli. Oi, Sueli, tudo bem? Muita luz! Mas depois vou assistir com calma essa live. Muitas bênçãos para você. Boa noite, abraço. Boa noite, gratidão. Vai estar lá no canal do YouTube. É só entrar na nossa bio aqui. E você vai clicar lá e entra no canal. Tá bom? Beijo, muita luz! Atividade prática, pessoal. Atividade prática. Vamos lá. Vou pegar a música pra gente... eu já vou colocar aqui, então. Pera aí. Não é essa. Aqui. Pessoal, iniciando a nossa atividade prática para a prática do autoconhecimento. Perfeito? Vamos começar sentindo confortáveis. Se precisa sentar, sente. Se você quer fazer deitada essa prática, faça deitada, tá? Da melhor forma para você se sentir confortável. Esse é o principal. Tá com roupa incomodando? Coloque uma roupa confortável. É o seu momento. Perfeito? É o seu momento. Para entrarmos nessa prática, e é todo o seu fluxo, então vê a melhor posição. Encontre uma posição relaxante. Você pode ficar então sentado, deitado, com as pernas cruzadas ou esticadas.
a melhor posição para você. Está tudo bem? Confortável? Perfeito. Certifique-se que a temperatura está agradável, a iluminação do ambiente. Estão adequadas. Nesse momento, nós vamos dar atenção à nossa respiração. Caso deseje, feche os olhos. Só escute, só escute. Vamos inspirar profundamente pelo nariz. Segure o ar por 3 a 5 segundos e solte pela boca. Essa é a respiração consciente. Maurício Teixeira Funes. Repita quantas vezes for necessário. Nesse momento, quem estiver com os olhos abertos, coloque atenção nesta imagem com todo o equilíbrio dos seus chakras. Visualize a atenção no seu terceiro olho, laríngeo, na garganta mesmo, cardíaco no meio do peito, plexo solar. Sinta o seu estômago, toda a sua sensibilidade. Um raio dentro de você, subindo, subindo, acima da cabeça. A sua conexão com o seu eu superior. Continue a inspirar profundamente pelo nariz. Segure o ar 3 a 5 segundos e expire pela boca. Ao expirar, sinta e mentalize que o ar quente saindo pela boca está levando todas as toxinas, todos os sentimentos e pensamentos do dia. O corpo está se reenergizando. Por 3 vezes mentalmente. O corpo está reenergizando. O corpo está reenergizando. Diminua a intensidade na respiração e siga o fluxo interno. Sinta a corrente sanguínea
fresco e acolhedor. Você sente que o corpo está pesando, pesando. Deixe fluir. O corpo está se realinhando, organizando sua energia do topo da cabeça, sua coroa, passando pelo terceiro olho, no meio da testa, descendo para sua garganta. Sinta a expansão da sua tireoide. Deus, a expressão de Deus. A energia agora está descendo para o meio do peito, seu chakra cardíaco. Sinta o batimento da frequência no meio do peito. Sinta a sua energia. Sinta a dor e perceba que ela está se expandindo, subindo para a superfície do corpo e sendo liberada para o universo. Sinta a presença do amor, a explosão do amor. Agora a energia está passando pela boca do estômago, plexo solar. Sinta sua energia, a presença de sua essência, o autoconhecimento, seu eu. Eu sou. Eu sou. Sinta-se empoderado através da alma. A energia agora está passando pelo umbilical, umbigo. Sinta sua força, sua segurança. Ela sempre esteve presente. Sinta o pulsar de sua energia. É você na presença. Agora, a construção de sua raiz, chakra básico. Sinta sua estrutura, a raiz se expandindo através de suas pernas até os pés e conectando você à Mãe Gaia, conectando você ao todo. Você é o todo. O todo é você. Você é parte importante, fundamental para a Mãe Gaia. Gratidão por estar aqui. Gratidão.
Você é luz para a Mãe Gaia. Sinta a sua plenitude. Você é a conexão com o universo, energia cósmica. E com a Mãe Gaia. Sinta sua expansão e conexão com o todo. Você é o todo. O todo é você. Somos todos um. Deixe fluir sua energia. Conecte-se com o seu eu. O autoconhecimento na essência, na expansão, na conexão. Vamos começar aos poucos a trazer atenção na respiração. Inspire e expire. Inspire e expire. Atenção na respiração. Movimentos leves nos dedos, nas mãos, braços, pernas. Sinta o batimento do seu coração. Aos poucos, no seu tempo, abra os olhos. Bem-vindo, pura luz. Bem-vindo. Sempre. Pessoal, vocês estão bem? Dê um joinha se vocês estão bem. Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Conseguiram sentir o seu eu, sua essência, sua conexão? Tá todo mundo bem? Dê joinha, quem já conseguiu voltar. Alô, ótimo, perfeito. Perfeito. Oi, Toshio, não tinha te visto, gratidão, gratidão, parabéns, Toshio, parabéns. Eu não sei se eu posso falar, qualquer coisa você me permite ou não, tá? Mas parabéns. Ai, muito bom, muito bem, Nica, gratidão, gratidão. Ai, que legal, não tinha visto. Ai, que bom, Fer, que bom, tá bem, tá se sentindo bem, tá? Ótimo, pessoal, ótimo. Energia tranquila e acolhedora, que bom, que bom. Gratidão, Toshio, gratidão. Parabéns, viu? Parabéns. Muito bom. Tá melhor? Tá melhor? Pode? Pode? Ah, então tá bom. Gente, então como tem amigos que estão voltando,
Vou dividir então, ó, o Toshio me permitiu. O Toshio, ele tornou-se pai novamente pela segunda vez de uma princesa linda, linda. A primeira também é, a Eduarda. E essa semana, não, segunda-feira da semana passada, nasceu, né, a segunda filha, maravilhosa, tá todo mundo bem, linda. Gente, vou pedir, quem sentir a vontade de dar os parabéns pro Toshio, será muito bem-vindo. Ele está conosco aqui, ele vai receber, tá? Muito lindo, muito lindo. Ele mandou a foto pra mim no direct, pra eu ver, maravilhosa. E já tava na Golden Box sexta-feira. Muito bom. Tá? Eu acho que o pessoal tá voltando ainda da energia. Muito bom, muito bom. Ai, ai, gratidão, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Pessoal, então, pra gente encerrar nossa live, vou dar um spoiler da próxima live. Falaremos sobre desenvolva um emocional equilibrado. What? Yes! Desenvolva um emocional equilibrado. Dia 30 de agosto. Imagine o que vai ser esse tema? Muito especial. Porque emocional é que domina tudo na gente. A gente tem que saber equilibrar ele. Bora nessa? Bora! Ó, Toshio, deixa eu dividir aqui. Peraí, ó. O pessoal agora respondeu ali, ó. A Ana tá dando parabéns, muita saúde e muita luz. Viu, Toshio? Parabéns, muita saúde. A Nica tá te mandando. A Fer, parabéns, amigo, que seja imensamente abençoada. Olha aí, viu, Toshio? É pra você. A Rê, parabéns, Toshio. Muita saúde e amor para a sua família. Ótimo. A Lu, parabéns, Toshio. Felicidades, parabéns. E o Toshio tá agradecendo, viu, gente? A todos vocês. Que bom. Receba essa energia, Toshio. A energia foi para você e para a família, tá? E gratidão, pessoal. Brigadão. E, então, nosso próximo encontro, ao vivo e a cores, dia 30/8, terça-feira, às 20h20 da noite. E falaremos sobre desenvolva o seu emocional equilibrado. O tema é bom, convenhamos. Emocional é tudo, é tudo. Tendo o equilíbrio dele, ninguém te segura, você só vai. E assim terminar a live, acessa a nossa bio, lá estão todos os links para as nossas redes sociais, cada rede, cada plataforma com seu conteúdo. E então nós temos o Facebook, @MauricioTeixeiraFunes, aqui no nosso Instagram, @MauricioTeixeiraFunes, o nosso canal no YouTube, que essa live vai ficar disponível lá também, depois da edição, deixar tudo certinho, por uma equipe fantástica que está aí me ajudando. E também temos o blog www.funesforall.com, que significa plenitudeparatodos.com.br, tá bom? Então é isso, pessoal, gratidão e muita luz. Olha, responde as perguntas lá que nós fizemos para o processo prático do autoconhecimento. Bora nessa? Bora! Sexta-feira tem Golden Box, tá bom? Muita luz e gratidão! Live incrível, mal, gratidão, Fer! Fica com o som, fica com o som! Beijo, Ana, beijo!